você que curte o canal Obra na Amazônia, tudo bem com você? Vamos dar continuidade do estudo do livro O Servo Fiel e Prudente. Hoje abordaremos o capítulo 3, cujo tema é O Mordomado da Graça. E para isso, gostaria de chamá-los para lermos Efésios 3, versículo 1 e 2. Por esta causa, eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus por amor a vós, gentios, se é que tendes ouvido a respeito da dispensação da graça de Deus a mim confiada para vós outros. Gostaria de chamar a atenção de vocês esse trecho aqui, ó. Paulo, ele se referia como sendo prisioneiro de Cristo. Sou o prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vós, gentios. O primeiro exemplo de ser prisioneiro do homem foi o próprio Jesus. Ele, como Deus, veio à terra e veio para servir o homem. Imagina só, o Criador se tornar servo do homem. É muito amor, né? Pela sua criação. E por que nós não podemos seguir esse exemplo? Se o próprio Deus se tornou servo do homem, com o intuito de trazer a salvação para o homem, nós também precisamos também seguir o exemplo de Cristo. E como iremos seguir o exemplo de Cristo? Ele hoje se tornou o Espírito, né? E esse Espírito faz morada agora em nosso coração. Por isso nós podemos e devemos exercitar a mesma atitude de Cristo. Porque quando ele veio aqui, ele executou tudo. Ele se encarnou, teve um viver humano, ele foi crucificado, ele ressuscitou, ascendeu aos céus e foi entronizado. Assim tornou o Espírito da realidade. Esse Espírito da realidade é que faz toda a diferença. Uma vez que nós recebemos Cristo para dentro do nosso ser, então passamos a viver por Ele. Expressamos as virtudes de Cristo. Não pense você que você está expressando a sua virtude. Isso não é verdade. Estaremos expressando as virtudes de Cristo. Por isso, como mordomo, qual é a função de mordomo? É servir a família do seu Senhor. Vimos isso em pessoas que têm poder aquisitivo e geralmente a casa é aquele palacete, né? Então precisa de alguém para gerenciar os seus conservos. Então esse gerente é intitulado como mordomo. Esse mordomo ele gerencia todas as atividades naquela casa. Ele controla ali a alimentação, a vestimenta. Ele quer saber se todos que moram naquela casa estão supridos, de forma se os seus alimentos estão em dias, se o suprimento de higiene pessoal, todos os detalhes que existem em uma casa estão sobre os cuidados desse mordomo. Nós, como mordomos do corpo de Cristo, que é a igreja, precisamos saber se todos os membros do corpo de Cristo também estão supridos. Precisamos saber se eles têm recebido os mantimentos do Espírito, que é a palavra de Deus. Se eles têm acompanhado as mensagens bíblicas, se eles estão entendendo, se eles estão conseguindo digerir essa alimentação. Então, cabe a nós, mordomos. E vemos aqui que Paulo, ele se intitulava escravo, né? Mas ele foi conquistado pelo amor do Senhor. Então, quando nós exercemos o papel, é por amor, não é por interesse, né? Se eu fizer essa atividade aqui para o Senhor, será que Ele vai me abençoar? Não, a nossa atitude deve ser por amor. Eu faço algo
para o Senhor porque o amo. Então isso é a diferença, né? Nós nos tornamos esse escravo por amor. O mundo também escraviza as pessoas, mas as pessoas, com certeza, não é por amor, é por ilusão. E também o mundo coloca um jugo sobre as pessoas. Elas se tornam escravas, escravas do pecado, escrava do vício e muitas outras escravidão, e elas não percebem. E às vezes elas acham que estão curtindo a vida, mas no final do dia, quando elas vão ali descansar, na verdade, elas nem descansar conseguem, porque ali a consciência acusa, as preocupações ali perturbam. Então é um modo de escravidão que não leva ao apreço, né? A, você vê uma falsa alegria nessas pessoas. Mas quando nós somos escravos do Senhor, o Senhor ele não coloca nenhum jugo de peso sobre nós, pelo contrário, ele divide o peso conosco. Nós o servimos, ele está atento às nossas necessidades e faz com que nós, por amor, também tenhamos a mesma atitude. Nós nos preocupamos com as coisas do Senhor e nos propomos a sermos servos dele, né? Então, conseguimos conciliar as nossas coisas com as coisas do Senhor. E isso fazemos por amor. Senhor Jesus. Isso é maravilhoso, né? É, vimos que esse é o papel, a figura do mordomo é esse, né? O mordomo tem como função administrar as riquezas. Então, eu dei o exemplo aqui de um mordomo como um profissional e também estou dando o exemplo de um mordomo no aspecto espiritual. Nós, como membros do corpo de Cristo, precisamos exercer esse papel de mordomos. Estar atento às questões da igreja, né? E também é o mistério da vontade de Deus. Precisamos conhecer o mistério da vontade de Deus. Como é que iremos conhecer? É convivendo com Deus. Um filho conhece o que passa no coração do pai porque ele convive com seu pai. Então ele vai procurar agir de modo que as suas atitudes agradem o coração do pai. Então nós, como filho de Deus, também devemos ter essa atitude, conhecer o que passa no coração de Deus e procurar agradar o coração de Deus. E como é que a gente agrada o coração de Deus? Exercitando o papel a qual ele nos deu, de sermos mordomos. E o mordomo, como foi dito antes, é cuidar dos seus conservos. Temos os membros da igreja que precisam ser cuidados. E uma vez que estamos atentos a essa nossa função, então agradamos o coração de Deus, suprimos as necessidades dos irmãos, então estamos agradando o coração de Deus. Para isso precisamos estar arraigados em amor. Quando nós amamos ao nosso Senhor, expressamos esse amor de Cristo aos nossos irmãos. E o amor faz toda a diferença. Você não está fazendo nada por obrigação, mas por amor. As pessoas que fazem as coisas por obrigação sempre vão estar associando aos seus interesses, né? Se eu tenho o meu interesse atendido, opa, tudo bem. Mas se não, nada feito. Gostaria de ler aqui também o capítulo Filipenses 3, versículos 7 e 8. Filipenses 3, versículos 7 e 8. Mas o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como um refúgio para ganhar a Cristo. Quando nós identificamos Cristo como o nosso tudo, então as demais coisas para nós se tornam refúgio. Foi essa a visão que Paulo teve
E essa visão que nós precisamos ter. Considerar Cristo como tudo na nossa vida. Então, quando Ele é o nosso tudo, nós nos dispomos de maneira plena para Ele, né? Vivemos em prol de Cristo. Senhor Jesus, podemos ter o nosso viver secular? Sim, podemos. Podemos cuidar da nossa família, podemos trabalhar, zelar pelo nosso emprego, pelos nossos estudos, mas precisamos também ter o coração voltado e arraigado em Cristo. Expressar o amor de Cristo onde quer que estejamos, no nosso viver familiar, no nosso viver profissional. As pessoas precisam ver a expressão de Cristo em nós. E o que chama a atenção também nessa mensagem é sermos servos fiéis. Essa faz total a diferença, uma grande diferença, né? Hoje, no mundo secular, falta a fidelidade dos funcionários, né? Muitos profissionais estão ali, enquanto o interesse dele está sendo atendido, ele, de certa forma, está sendo fiel à comissão dele, ao cargo a qual ele foi comissionado. Mas quando há outros interesses por detrás, né? Quando alguém oferece algo que mexe ali com o seu interesse, aí é o teste de fidelidade, né? Aí, de repente, essa proposta é uma proposta indecente, né? Aí ele deixa de cumprir ali o seu papel com fidelidade e passa a exercer o papel por interesse. Ó Senhor Jesus, que o Senhor possa ter a misericórdia de nós, né? Com relação a Cristo, também nós precisamos ser servos fiéis. E uma vez que nós somos fiéis ao Senhor, nós nos tornamos prudentes ao cuidar dos irmãos. Como foi dito, né? A gente fica atento quais as necessidades que a igreja está passando e a gente está ali para servir, né? Suprir as necessidades, seja elas espirituais e seja elas seculares também. Afinal de contas, somos humanos e vivemos num ambiente físico. Precisamos estar atento também às necessidades físicas. Então, isso é uma forma de sermos prudentes, né? Não espiritualizar as coisas. Tudo leva para o espiritual, esquecendo da humanidade. Não, precisamos ter um viver equilibrado. Estar atento às coisas espirituais e estar atento às coisas materiais também, sendo prudentes. Amém. Senhor Jesus. E também a gente precisa multiplicar essa função de mordomado, né? Não ser o mordomo exclusivo aí da sua localidade, mas você precisa multiplicar esse dom. Levar a igreja também ser mordomos também. A todos Deus deu essa capacidade, né, de exercitar o mordomado. Então, algo que eu tenho aprendido do Senhor, preciso repassar para os conservos, né? Digamos assim, aos irmãos que ainda estão em crescimento de vida, para que eles vejam que eles também podem e devem exercer esse papel de mordomado, né? Levar Cristo às pessoas, administrar a palavra de Cristo a elas, o conhecimento, para que elas também possam multiplicar no seu viver familiar, possam, mas de que forma? Evangelizando, né? O mordomo, ele leva a palavra para aqueles que ainda não conhecem e também leva a palavra para aqueles que já conhecem o Senhor e leva maturidade. Uma vez que você tem acesso à palavra, então você adquire mais conhecimento, mais crescimento de vida. E é esse papel que o Senhor quer que nós exerçamos, né? Suprir os nossos conservos em Cristo e mantê-los cheios de espírito e de vida. Essa mensagem hoje é com esse intuito, né? De estarmos atentos se estamos ou não exercendo esse papel e ao exercer possamos ser um mordomo fiel e prudente para que possamos agradar o coração de Cristo.
Amém. Jesus Cristo é o Senhor. Espero que essa curta mensagem possa ter tocado no seu coração. Continue curtindo, né, o canal Obra na Amazônia. Vai lá, aqui embaixo, dê o seu like, divulgue entre seus amigos e familiares e continue orando por essa obra. Que o nosso Senhor Jesus possa ser o nosso suprimento hoje e sempre, e nos tornando mordomos fiéis e prudentes. Amém.